vai ser família desta casa, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Consagra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Deus te abençoe. Grandemente. Seja bem-vindo. Irmãos, podeis assentar. Neste momento estaremos compartilhando com irmãos a infalível, gloriosa Palavra de Deus. Nós cremos na inerrância da Bíblia. Nós cremos que a Bíblia não somente contém a Palavra de Deus, mas ela é a Palavra de Deus. Amém? E com muita alegria aos nossos internautas também, que estão participando conosco aqui ao vivo deste sermão. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Não saia daí. Fique firme. Eu sei que Deus fará grandes coisas na sua vida e na nossa vida. Amém? Eu quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 1, para a nossa meditação, versículo 48 ao versículo 50. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 43. Está escrito assim: no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de que Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és filho de Deus, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Amém. Senhor Deus, obrigada pela tua palavra. Nós temos certeza que ela falará aos nossos corações, ó Deus, de maneira poderosa, porque foi para isso que ela foi estabelecida. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos diante de um texto que traz mensagens lindas para nós. Uma narrativa maravilhosa, uma narrativa bíblica impactante, que traz verdades sublimes que eu quero compartilhar de maneira bem sucinta com os irmãos esta mensagem. Olha para você ver. Natanael, ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus. Mas somente João o menciona com o nome de Natanael. Nos livros Mateus, Marcos e Lucas, ou seja, nos evangelhos sinópticos, Natanael é conhecido como Bartolomeu. Então, Bartolomeu e Natanael são a mesma pessoa. E a história é incrível. Ela narra uma coisa maravilhosa. Primeiro, Jesus se encontra com um homem chamado Filipe. E Filipe, impactado com as palavras de Jesus, porque aonde Jesus passa, os milagres acontecem, vidas são transformadas. E Filipe teve um encontro com Jesus, passou pela metanoia, passou pelo novo nascimento e começou a seguir a Jesus. Começou a ser discípulo de Jesus. Começou a se envolver com as coisas de Deus. E queridos, Filipe, ele ficou tão feliz em ter encontrado o Cristo. Ele ficou tão maravilhado em ter encontrado aquele homem que foi predito no Antigo Testamento, que ele quis anunciar. Ele quis falar para alguém. Então ele procurou um seu amigo chamado Natanael. Porque Jesus é o próprio Evangelho. Concordam comigo? Não existe Evangelho sem Jesus. Jesus Cristo é as boas novas. Jesus Cristo é o Verbo de Deus. Jesus
Jesus Cristo é a suprema revelação de Deus. Jesus Cristo é a esperança do mundo melhor. Então Natanael ficou tão maravilhado em ter se encontrado com Jesus, que ele queria anunciar para o seu amigo Natanael. E a Bíblia diz que ele foi até Natanael e disse: Natanael, eu tenho algo muito importante para te falar. Eu tenho uma mensagem para te falar. Eu tenho algo lindo para te dizer. Você não vai acreditar. Natanael, ele era um homem que estudava o Antigo Testamento. Era um homem que estudava profundamente as profecias messiânicas. Natanael sabia que Moisés havia profetizado que Deus iria levantar um profeta maior do que ele. Natanael conhecia o livro de Isaías, que é o evangelho do Antigo Testamento. Isaías é o profeta messiânico. Então Natanael, ele sempre lia as Escrituras. Ele conhecia muito bem as profecias messiânicas. Então quando Filipe chegou e disse: Natanael, I have a good news. Eu tenho uma notícia boa para te dar. Sabe quem eu encontrei? Você não vai acreditar. Encontramos aquele homem que foi profetizado por Moisés. Está no versículo 45. Ele fala assim: Natanael, nós achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Quem? Quem é ele? Jesus, o Nazareno, o filho de José. Quando Filipe falou assim que era Jesus de Nazaré, Natanael falou assim: será que de lá, de Nazaré, vem alguma coisa boa? Jesus nasceu em Belém da Judéia, mas a sua infância foi toda em Nazaré. Depois, na fase mais adulta, que ele foi para Cafarnaum. Então, queridos, Natanael pensou e disse: será? Lá de Nazaré? Sabe o que a gente aprende aqui? A gente às vezes tem um preconceito acerca do lugar de onde a pessoa nasceu, sabe? Então Nazaré era uma cidade não bem projetada, era manchada pela hostilidade, pela incredulidade. Então Natanael ficou assim: será que de Nazaré pode vir o Messias? E a gente às vezes julga de maneira precipitada, de maneira temerária, sabe? Pessoas que nascem às vezes numa cidade sem projeção. Já reparou que se falar assim, vai vir um pregador aqui lá de Londres, lá de Nova York, todo mundo já pensa que o camarada prega demais, por causa do lugar onde ele está. Então a gente rotula que esse pregador é bom, baseado na cidade que ele está. Ele é de São Paulo, ele é do Rio de Janeiro. Mas se falar assim, tá vindo um pregador aí lá de Chorinho de Cima. E lá no Brasil tem uma cidade que chama Caixão Furado. Já pensou, Marcos, falar assim: tá vindo um pregador aí, um homem de Deus que é lá de Caixão Furado. A gente vai pensar assim: será? Tá vindo um pregador aí lá de Guiné-Bissau. Será? Tá vindo um pregador aí, um homem usado por Deus, uma mulher usada por Deus na palavra, lá de Congo. Já reparou que a gente pensa, Maria? A gente às vezes não consegue acreditar que Deus é capaz de levantar pessoas de uma cidade não projetada, sabe? Então, queridos, a gente tem esse preconceito, sabe? Então, essa foi a reação de Natanael. Foi uma reação ríspida. Aí, Filipe falou assim: vem comigo que eu vou te mostrar. Lembrei até da mulher samaritana. A mulher samaritana foi tão impactada por Jesus que quando ela chegou na cidade, ela falou com tanta alegria que encontrou o Messias, que ela conseguiu levar a cidade quase toda a se converter a Cristo. E de acordo com a história, aquela mulher ganhou mais de 10 cidades para Jesus. Foi uma missionária maravilhosa. Então, gente, a gente vê aqui que Filipe, ele tinha convicção. Ele vem e vê. Quando nós temos convicção de quem é Cristo, você quer trazer a pessoa para Jesus, porque você experimentou. Cristo é algo absoluto. A experiência que nós temos com Jesus, ela é tão forte, é tão maravilhosa, que a gente não tem dificuldade em chamar as pessoas para virem até Cristo.
por causa da experiência. Cristo é a verdade que liberta. Cristo é maravilhoso. Então, gente, a verdadeira grandeza não é de uma pessoa, não deriva do lugar que ela vem. Não importa se você nasceu em Chorinho de Cima, em Patinga, Valadares, Rio de Janeiro, São Paulo, Londres, Nova York. Deus levanta pessoas de vários lugares, porque o levantar vem de Deus. Amém? Então, Natanael, ele falou, será que pode vir alguma coisa boa de Jerusalém? Aí Filipe disse, venha comigo que eu vou te mostrar. Então, Filipe chamou Natanael, e quando os dois estavam se aproximando de Jesus, Jesus olhou para Natanael e fez uma declaração maravilhosa. No versículo 47, Jesus faz uma declaração positiva acerca do caráter, acerca da espiritualidade de Natanael. Contrário dos fariseus, Natanael, ele era um homem que não vivia uma religião, mas ele era espiritual. Ele não vivia uma religião evasiva, não a religião mascarada como os fariseus e saduceus, porque eram hipócritas. Natanael, ele vivia aquilo que conhecia, aquilo que pregava. Tiago capítulo 1, versículo 22 fala assim, tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E Natanael não era somente ouvinte, ele não só lia, não só conhecia a palavra, mas ele vivia o que ele lia, o que ele conhecia. Então Jesus fez essa declaração maravilhosa. Jesus disse, eis aí um israelita. Vamos lá, versículo 47. Em verdade, há um israelita em quem não há dolo, ou seja, em quem não há astúcia, em quem não há engano. Que coisa maravilhosa essa declaração. Que coisa linda Jesus fazendo essa declaração. Então, Natanael ficou impressionado com essa declaração de Jesus. Jesus chamou ele de honesto, Jesus chamou ele de sincero, Jesus chamou ele de íntegro. E Natanael virou para Jesus e disse assim, de onde você me conhece? Por que você está dizendo que eu sou íntegro? Por que você está dizendo que eu sou honesto? Você me conhece de onde? Aqui que entra uma coisa importante que eu quero trazer, uma revelação para vocês, muito importante, que muitas pessoas não sabem. Se você já sabe, isso é bom. Mas se você não sabe, vai adicionar nos seus conhecimentos. Natanael perguntou para Jesus, de onde você me conhece? Jesus disse, olha, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Vamos falar juntos? Eu te vi debaixo da figueira. Quando Jesus falou assim, antes de Filipe te chamar, eu vi você debaixo da figueira. Aquelas palavras impactaram Natanael. Natanael ficou impressionado com as palavras de Jesus. Aí ele fez uma declaração e disse, verdadeiramente tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, você é o Cristo, você é o Rei de Israel. Aí eu pergunto para você, ouvinte, aí, e vocês que estão aqui, quando Jesus falou que viu Natanael debaixo da figueira, ele fez uma declaração muito forte em relação ao que Natanael falou. Você está entendendo? Aliás, Natanael fez uma afirmação muito forte em relação ao que Jesus disse. Por quê? Vamos analisar do lado humano. Oi, pastora. Jesus disse assim, eu te vi debaixo da figueira. A cidade de Nazaré era um pequeno vilarejo, onde talvez tinha aproximadamente 2, 3 mil pessoas. Então, se uma pessoa está debaixo de uma figueira, lendo um livro, é muito fácil. Aqueles que estão passando, vê aquela cena e falam um para o outro até chegar em Jesus. Eu não é missionária, Florinda. Então, se você parar para pensar, Natanael poderia ter pensado assim, de repente, alguém me viu aqui debaixo da figueira
e contou para Jesus. Mas a declaração de Natanael é muito forte em relação ao que Jesus disse. Por quê? É aqui que está o segredo que eu quero falar para vocês. O historiador Joséfo, Flávio Joséfo, ele é um historiador muito bem conceituado do primeiro século, como Eusébio de Cesareia. Ele narra algo muito importante. Ele narra o seguinte, que quando Herodes o Grande, porque existiram 4 Herodes no Novo Testamento, Herodes o Grande, o esposo de Mariana, lá em Mateus capítulo 2, ele, após ficar sabendo que o menino tinha nascido através dos magos e que esse menino ia ser rei da Judéia, ia governar, ele ficou tão preocupado que ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. O rei Herodes o Grande mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Essa história está registrada em Mateus capítulo 2. O que acontece? A mãe de Natanael pegou ele e colocou debaixo de uma figueira e cobriu com as folhas da figueira, para que os soldados não pudessem achar a criança. Está registrado na história de Flávio Joséfo. Os soldados entravam nas casas e matavam as crianças de 2 anos. Mas Natanael ficou escondidinho debaixo da figueira. A mãe fez isso para salvar a vida do filho. Ninguém sabia. Os soldados olharam, viram e foram embora. E aquela criança foi poupada dessa maldade. E Natanael foi crescendo, e aos 15 anos, a mãe contou esse segredo para ele. Era um segredo familiar. Ninguém sabia. Só a mãe dele. Está vendo aí? Então, quando Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira, ele disse, my God, tu és o Cristo, tu és Deus, tu és onipotente, tu és onisciente, tu és o Senhor, tu és o Rei do Universo, tu és o Filho de Deus. Porque só o Filho de Deus tem esse poder de ver, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Aí ele fez essa declaração, verdadeiramente. Tu és o Filho de Deus. Porque Jesus falou que tinha visto. Eu quero aqui, queridos, falar algo para vocês, concluindo essa mensagem para nós essa noite. Falar para vocês, olha, Deus viu Natanael e ele continua nos vendo. Glória a Deus. Porque o seu olhar é como óleo de fogo. Você que está me assistindo aí, eu quero te perguntar, você está debaixo de qual figueira? Essa figueira pode representar muitas coisas. Sabe? Eu não sei debaixo de qual figueira você está, mas Jesus está vendo. Deus está vendo. Deus, ele conhece todas as coisas. Deus viu Davi debaixo da figueira do pecado, quando ele adulterou com Betseba, ninguém sabia. Mas Deus viu ele debaixo da figueira. E mandou Natan ir lá confrontá-lo. Mas ele se arrependeu, escreveu o Salmo 51, porque não existe pecado tão grande que Deus não possa perdoar. Deus viu Agar debaixo da figueira, quando seu filho estava morrendo lá no deserto. Deus mandou um anjo por causa do menino que estava chorando. Deus viu Ana debaixo da figueira. Ana era estéril, sofrendo. Ninguém viu o sofrimento de Ana. Mas Deus viu. E Deus trouxe a vitória para ela. Então, eu quero dizer para vocês nessa noite, debaixo de qual figueira você está? Se você está debaixo da figueira da perseguição, da enfermidade, não importa. Deus está vendo. Deus está vendo. E assim como ele teve prazer em chamar Natanael para o ministério e dar a ele a oportunidade de ser um discípulo, de ser um apóstolo, Deus também nos dá essa oportunidade. Não importa debaixo de qual figueira eu estive por anos, ou você, não importa. Deus vê todas as coisas. Salmo 139 diz assim, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, penetras no meu pensamento.
cerca-me por detrás, por diante, e sobre mim pões a tua mão. Para onde fugirei da tua presença? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E se eu estiver debaixo de uma figueira, mesmo assim, o Senhor há de me contemplar. Vamos terminar neste momento e vamos orar no Senhor. Graças a Deus, foi um encontro maravilhoso de Natanael com Jesus. E nesse momento eu quero orar pela sua vida. Amém? Vamos orar, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não importa a figueira que você esteja, não importa. Então, Jesus é aquele que nos vê debaixo da figueira e nos vê também em cima da figueira. Zaqueu estava em cima da figueira. Ninguém sabia. Ele estava escondidinho lá. E Jesus passando, deu uma paradinha. Você está aí, né? Zaqueu, você está em cima da figueira. Desce. Desce porque hoje eu vou jantar na sua casa. Hoje eu vou lá ter um jantar com você e houve salvação naquele dia. Então Deus nos vê tanto debaixo da figueira como em cima da figueira. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E nada neste mundo passa despercebido dos olhos de Deus. Nada. Ele nos conhece por dentro e por fora. Por isso que não adianta querer ludibriar a Deus. Porque podemos ludibriar os tribunais, podemos ludibriar as cortes, mas a Deus não. Porque Ele nos vê tanto debaixo da figueira, como em cima da figueira, porque Ele é o Senhor do universo. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor Deus, eterno Pai, nós te louvamos, porque estamos diante de um Deus que vê todas as coisas, de um Deus maravilhoso, de um Deus onipotente, onipresente, Criador dos céus e da terra, de um Deus que conta cada estrela, chamando cada uma pelo seu nome, de um Deus que conhece cada detalhe da nossa vida, mas de um Deus que não veio para nos julgar, não veio para nos acusar, mas veio para nos salvar, nos veio para nos amar, nos perdoar, nos justificar, nos levantar e nos dar uma nova perspectiva de vida. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de termos sido contemplados pelo seu olhar de misericórdia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor teve misericórdia de Natanael debaixo da figueira e de Zaqueu que estava em cima da figueira, da Zemera, da Zometa, não importa. O Senhor é Deus dos céus, é o Deus na terra. Obrigada por tudo, nós oramos no nome de Jesus. Amém.